Paz seja com todos, amados. Meu nome é Silvanir e eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Amados, que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. O que nos traz aqui hoje é o estudo da palavra, que nós acreditamos que é mais poderosa que uma espada de dois gumes, e foi muito desvalorizada nesses dias no nosso país, no Brasil. E eu fiquei muito indignado vendo os acontecimentos no dia a dia. Estão queimando, né? E eu acredito que é a palavra de Deus. Eu acredito. E o nosso ministério, Escola Reis e Sacerdotes, nos levantamos para resgatarmos isso. Porque os pastores, pregadores que fizeram negócios com a política no Brasil, eles envergonharam um pouco a palavra de Deus. Levaram pessoas a púlpitos que só fizeram, né? E o que está acontecendo é resultado disso. É resultado disso porque nós temos o nome mais poderoso do universo, do cosmos, que é o nome do Senhor Jesus. E nós temos a palavra de Deus, que é uma espada mais poderosa que uma espada de dois gumes. Nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e deste imenso universo. Nós estamos com o melhor. Por isso nós precisamos ser o melhor. Só nós não seremos os melhores se nós não praticarmos o que o nosso treinador nos ensinou, que é o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Você pode ser um bom jogador, e você ter um bom técnico. Se você não treinar conforme ele está te mandando, você não vai ser um bom jogador. Então, é a mesma coisa a palavra de Deus. A mesma coisa quando você vai numa luta. Se você não conhecer as regras do jogo, numa luta de boxe, você sai de lá massacrado. E é o que está acontecendo com os servos de Deus. O diabo tem massacrado. E a palavra de Deus diz que em tudo nós somos mais que vencedores, né? A palavra de Deus nos dá muitos exemplos de vitórias do povo de Deus. Então nós precisamos buscar esse conhecimento, esse entendimento e essa sabedoria. Então eu vou passar aqui, amados, um breve estudo da palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. Vai passar uns slides aí na frente, para que nós possamos falar da palavra de Deus para vocês. Que Deus possa vos abençoar. Vamos lá? Então, conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é informação da palavra de Deus. Entendimento. O que é entendimento? Entendimento é a compreensão da palavra de Deus. E o que é sabedoria? É a aplicação, praticar a palavra de Deus. Essas três palavras são as três exortações mais importantes da Bíblia. Você é um aluno da palavra de Deus. Então você já leu essas três palavras na Bíblia. Salomão falou delas várias vezes, né? Ele disse: persiga, corra atrás do conhecimento, consiga o entendimento. Então ele salientou muito nos seus provérbios, nos Eclesiastes. Ele sempre falava de conhecimento, entendimento. Ele sempre fala, exatamente, não falava, fala. Conhecimento, entendimento, sabedoria, né? Então ele sempre nos alertou a buscar, a entender o que é sabedoria, né? O que é conhecimento, o que é entendimento. Essas três palavras são necessárias na sua vida espiritual. Necessárias, queridos.
Olha, você precisa dessas palavras na sua vida espiritual, ok? Mas a mais importante de todas elas é a sabedoria. O conhecimento, o entendimento são bons, mas a sabedoria, que é a aplicação da palavra de Deus. Jesus disse que nós precisamos ouvir e praticar. Portanto, eu quero tentar explicar o que essas palavras significam e eu peço a vocês que nunca se esqueçam disso. Conhecimento é a informação da palavra de Deus. O entendimento é a compreensão da palavra de Deus. E a sabedoria é a aplicação, é a prática, né, da palavra de Deus. Se você tiver informação, mas não tiver compreensão, você não consegue aplicar. Praticar. A palavra de Deus na sua vida. Você pode até ter conhecimento e não ter sabedoria, porque você não sabe aplicar. Muitos têm esse problema de ter conhecimento, mas não ter sabedoria. Tem o conhecimento, foi numa faculdade, fez pós-graduação, né? Tem o conhecimento, mas não tem sabedoria, não sabe como aplicar a palavra de Deus, né? Ok? O bom entendimento, o bom conhecimento, ele produz o quê? Sabedoria. O bom conhecimento e o bom entendimento, ele vai produzir automaticamente a sabedoria. Então, você precisa aplicar a sabedoria. A Bíblia diz, a sabedoria é suprema. É suprema mesmo. Antes de Deus criar tudo, no princípio de tudo, Deus criou primeiro a sabedoria. Deus queria saber aplicar. Se você for lá em Gênesis 1 e depois você pulsar, você vai ter o versículo de Provérbios 8, 22 a 24. O Senhor me possuiu, sabedoria falando, antes do fundamento, antes do seu. Então nós precisamos entender isso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Abriu aqui, ó. O Senhor me possuiu como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Provérbios 8, de 22 a 24. Então é a sabedoria falando. Então, Deus criou primeiro a sabedoria, porque ele precisava saber aplicar, criar os céus e a terra, no princípio, suas criaturas, onde colocá-las. Deus precisava saber de cada coisa que ele ia fazer, aplicar cada coisa. Ele precisava de sabedoria. Nós precisamos entender essas coisas. Ok? Ele precisava disso, da sabedoria. Você já aprendeu muito durante a sua vida. Você recebeu muitas informações. Seus estudos te deu muitas informações. Você precisa ter sabedoria. Aplicar esses conhecimentos, esses entendimentos, essas informações. Aplicar esse entendimento, essa compreensão. A minha oração e o nosso trabalho, o trabalho incansável do Ministério Escola Reis e Sacerdotes, é que você tenha sabedoria. Aplique o conhecimento da palavra de Deus. Pratique o entendimento da palavra de Deus. O Senhor Jesus pregou o reino por 3 anos e meio. Todas as vezes que ele pregou, ele sempre dizia: quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, ouça. Que significa simplesmente adquirir conhecimento. Entenda esse conhecimento e aplique, pratique. Ele disse: aquele que ouvir as minhas palavras e as praticá-las, aplicá-las e as fizer aplicação, este é feliz. O Senhor Jesus, antes de ser o Senhor Jesus, ele era chamado de o Verbo, a palavra de Deus. Lá em 1 João 1, de 1 a 5, o Verbo, a palavra, o conhecimento. Mas quando Deus Criador precisou nos salvar,
ele materializou o verbo, o cordeiro, o sacrifício, aplicou a palavra. O sacrifício, imolou o cordeiro, não é isso? Ok? Verbalizou a palavra. Jesus se tornou sabedoria. As Escrituras dizem que o Senhor Jesus é feito para nós sabedorias, amados. Olha só. Então, Jesus é Deus aplicado, praticando. Deus nos ama. As pessoas às vezes dizem para você, né? Deus te ama, né? Deus te ama. Isso é conhecimento. Você, na sua religião, você pode aprender muita coisa desse tipo. As pessoas chegarem em você, olha, Jesus morreu na cruz do Calvário para você. Isso é conhecimento, né? Agora, ele mandou o seu filho. Isso é sabedoria. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, ele deu sabedoria, mas ele também aplicou a sabedoria dele. Praticou. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é a palavra aplicada. O Senhor Jesus é a luz do mundo, o pão, é aquele que nos trouxe liberdade da nossa escravidão do pecado. Ele nos tira da escravidão do pecado. Então o Senhor Jesus é a palavra de Deus aplicada nas nossas vidas. Então, Deus ele nos deu a oportunidade de usarmos os gatilhos mentais, experimentar, comparar, escolher e decidir. Então você experimentou ser escravo do pecado e experimentou a liberdade. Eu escolhi a liberdade, que é o Senhor Jesus. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é isso que diz a palavra de Deus? Experimentei o pecado, experimentei a santidade. E eu quero ser santo, como Deus é santo. E a santidade passa pelo Senhor Jesus, que é a palavra aplicada. Eu estava perdido. E Deus nos apresentou o caminho. Eu escolhi o caminho, que é o Senhor Jesus, a palavra aplicada. Olha aí que interessante, não é isso? Eu conheci a mentira e conheci a verdade. Eu prefiro a verdade, que é o Senhor Jesus, a palavra aplicada. Eu conheci a morte, eu conheci a vida. Eu preferi a vida, que é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Eu experimentei as trevas. Eu experimentei também a luz. E eu escolhi a luz do mundo, que é o Senhor Jesus. Olha só. Então você vê que Deus, o projeto, o plano de Deus, ele é perfeito. Ele é Deus conosco de novo. Deus dentro de você de novo. Quando você pecou no céu, Deus saiu de dentro de você. Deus não habita onde há pecado, ok? Então, quando Deus saiu a santidade, entrou o pecado. Saiu a liberdade, entrou você ser escravo do pecado. Saiu o caminho, nós ficamos perdidos. Saiu a verdade, nós ficamos mentindo. Saiu a vida, que Deus é a vida. Ficou a morte. Saiu a luz de dentro de você. Ficou as trevas. Então Deus deu esse plano de salvação para que Jesus entre de novo dentro de nós. Deus conosco de novo. Deus fez uma promessa em Isaías 7,14 e ele cumpriu em Mateus 1,23. Deus conosco de novo. Então Deus dentro de nós, Deus Emanuel, Deus dentro de nós, Deus é a santidade dentro de você, Deus é o caminho dentro de você, Deus é a verdade, o Senhor Jesus é a verdade dentro de você, o Senhor Jesus é a vida dentro de você, é Deus conosco de novo. Mas cada vez que você peca, o que acontece? O Senhor Jesus se afasta, o Espírito Santo se afasta. Porque Deus não habita onde há pecado. Por isso que todos os dias nós estamos às 3 horas da manhã levando a palavra de uma oração de pedido de perdão, confessando os nossos pecados, fazendo uma limpeza. Para quê? Para que o mal saia e nós demos lugar à santidade, que é o Espírito Santo, o Senhor Jesus dentro de nós.
praticando a palavra de Deus. E ali, às 3 horas da manhã, nós oramos muito, pedindo para Deus arrancar de nós toda a maldição hereditária, proferida e mandada. Gente, nós temos que praticar isso. Nós estamos diante de uma guerra espiritual, e é verdade. E nós precisamos aprender a usar essa espada de 2 gumes que é a palavra de Deus. Nós precisamos nos tornar um povo conhecedor, que entende a palavra de Deus e que é sábio, sabedoria, praticar a palavra de Deus. E às 3 horas da manhã eu convido todos vocês para estar conosco orando, buscando, praticando a palavra de Deus, para que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos disso, amados. Nós precisamos buscar, conhecer, entender e praticar a palavra de Deus. Amados, que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Que a palavra de Deus ela venha a ser realidade nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluias. Deus seja louvado. Vamos orar. Vamos fazer uma oração. Pai, graças te dou em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor prospere o teu povo, que o Senhor faça com que o teu povo aplique a tua palavra no dia a dia, que nós possamos vencer essa guerra que nós estamos enfrentando, Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos conhecimento e entendimento. Ensina-nos, Senhor, da tua palavra, do teu poder, manifesta sobre as nossas vidas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Sê conosco, Senhor. Ensina-nos a fazermos a tua vontade, a andarmos nos teus santos e retos caminhos, buscando fazer somente aquilo que é do teu agrado, da tua vontade. Não nos deixes cair em tentação, ó Pai, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, Senhor. Teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amados, meu nome é Silvanir e eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes, levando você a conhecer e a entender a palavra de Deus em nome de Jesus.